Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje a gente vai atender um pedido antigo de vocês. Nesse vídeo a gente vai falar dos 3 passos para vocês resolverem qualquer questão de humanas no Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu pedir para que você se inscreva aqui no canal. Fazendo isso, sempre que eu postar um vídeo novo, você recebe notificação. Se você ativar o sininho, essa notificação ela vem na hora. Para além disso, me segue aqui embaixo nas redes sociais. Se você me seguir no Twitter, no Instagram, você vai ver sempre que eu postar alguma coisa relativa à história, relativa a atualidades ou alguma pesquisa e enquete acerca do canal. Então, se você gosta de história, se você quer dicas para o Enem, me segue também lá nas outras redes sociais. Bom, galera, esse vídeo ele é um pedido antigo. Vocês fizeram esse pedido nos comentários daquele vídeo de 3 dicas infalíveis de estudo para o Enem que eu gravei com a minha companheira, a Clara. Caso você não tenha visto esse vídeo ainda, clica aqui em cima no card e vai lá. Ele é o vídeo de apresentação do canal, então se você já é inscrito aqui, muito provavelmente você já viu. Nos comentários desse vídeo, uma galera fez um pedido para que eu fizesse vídeos explicando sobre quais eram os passos para responder questões do Enem, se existia algum tipo de método para que a gente respondesse essa questão. Então, depois de muito tempo, eu decidi gravar esse vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou falar das 3 etapas que vão fazer com que você tenha um resultado infalível, ou seja, com que você acerte a questão de ciências humanas. Eu vou utilizar como exemplo uma questão de história, mas esse método ele vale para toda e qualquer questão de humanas, mesmo ela sendo de sociologia, de geografia ou ainda de filosofia. Isso porque o Enem é uma prova que mede habilidades e competências. E uma das habilidades mais importantes que perpassa todas as 4 disciplinas dentro do campo das ciências humanas é a habilidade da interpretação. Então, sem mais delongas, a primeira etapa que você tem que prestar atenção é na interpretação de texto. Para explicar isso para vocês, eu estou aqui com o meu notebook, que vira um tablet, e eu selecionei aleatoriamente uma questão do Enem de 2018, que é uma questão sobre Primeira República, mais especificamente sobre Revolta da Chibata. Bom, a primeira etapa, como eu já falei para vocês, é interpretar o texto da questão. Tenha em mente que esse texto ele não é um acessório. Ele está ali para te guiar e para balizar aquilo que é a resposta correta das outras respostas, os chamados distratores, que são, obviamente, as respostas erradas. Para você entender a importância de ler o texto, eu vou, a partir de agora, cortar o texto da questão. Beleza? Vamos ler o comando da questão, que a questão pede, sem o texto. Eu vou ler aqui no meu glorioso Note Tablet. A questão pede o seguinte: a eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha do Brasil pela... Galera, muito simples. Se não tem o texto, como é que eu vou saber qual é o conflito que eclodiu naquele momento? É impossível. A gente está falando aqui de Primeira República, né? E sem o texto você nem saberia que a questão é de Primeira República. Mas vamos supor que ainda assim você soubesse que era Primeira República. E você vai dizer para mim, então é Revolta da Chibata, certamente. Não. Poderia ser Revolta da Armada, que também ocorreu na Primeira República. Poderia ser a primeira Revolta da Armada, a segunda Revolta da Armada. Então percebam, só dentro da Primeira República você tem pelo menos 3 conflitos que envolvem a Marinha e, obviamente, o governo brasileiro. Então, para a gente saber qual conflito ele está falando e o que ele está pedindo, a gente tem que voltar ao texto. Então, o primeiro ponto é, sem dúvida nenhuma, ler o texto. E eu vou mostrar para vocês hoje como a resposta ela sempre está invariavelmente no texto. Vamos à leitura. Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada, entre aspas, rebelde, foi inteiramente expulsa da esquadra. No sentido histórico, porém, eles foram vitoriosos. A chibata, e aí a gente já tem um grande indicativo de qual movimento ele está falando, e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. Um ponto muito importante é que, para além de ler o texto, você precisa ler a referência do texto. Se você no texto ainda não sacou que se tratava da Revolta da Chibata, um outro ponto pode te ajudar, que é o título desse texto. O texto chama-se 1910, A Revolta dos Marinheiros. Travessão, uma saga negra.
Ora, uma revolta de marinheiros ocorrida em 1910 e que tenha sido uma saga negra só pode ser a revolta da Chibata. Isso porque, logicamente, foi a única revolta levada a cabo pelos marujos, conhecida como marujada, muito em função do fato de ter sido feita pelas classes subalternas da marinha, os chamados marujos. Sua grande maioria eram todos negros. Então percebam, a primeira coisa que você faz nessa questão é interpretar o texto. A segunda é voltar para o comando. O segundo ponto é você ver o que a questão está pedindo. Vamos ler o comando. O comando dessa aqui é muito simples. Pede o comando. A eclosão desse conflito, qual conflito? Bom, a revolta da Chibata. Foi o resultado da tensão acumulada na marinha pela... Bom, galera, e aqui nesse momento existe a operação mais importante, que é o terceiro passo. Depois que você seguir o primeiro passo, que é interpretar o texto, e o segundo passo, que é entender o comando, você vai relacionar o texto com o comando. Gente, uma coisa que poucos professores de história estão falando para vocês por aí. A resposta da questão do Enem, ela sempre e invariavelmente é validada. Ela está no texto. O texto aqui diz pra gente muito claramente contra o que esses marujos da revolta da Chibata estavam lutando. Contra os castigos físicos infames, sobretudo a Chibata. O castigo da Chibata, ele vem, e é nesse momento que você relaciona o texto com o conteúdo histórico, ele é uma herança da escravidão. Então, sem o texto que te diz contra o que esses marujos estavam lutando, basicamente seria impossível responder essa questão. Agora que a gente está de posse, né, do que o texto diz e do que o comando pede, qual é a tensão da marinha brasileira naquele momento, ou seja, os castigos físicos, responder essa questão é mole, fácil. Vamos para as alternativas. Opção número 1. Engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. Obviamente, não. Por que não? Porque em nenhum momento o texto menciona guerras externas. Em nenhum momento o texto menciona o engajamento dos civis analfabetos. Beleza? Então essa questão A, esse primeiro distrator, ele não faz sentido. Vamos a B. Insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. E aí tem uma coisa muito curiosa e a grande dificuldade de vocês no Enem. Um distrator, ele não é necessariamente falso. Essa B é uma informação verdadeira sobre a Primeira República. Os militares positivistas, eles de fato estavam completamente insatisfeitos com o estabelecimento da política dos governadores, estabelecida lá por volta de 1898 pelo Campos Salles. Só que qual é a grande questão aqui? Essa opção, embora verdadeira, ela não atende ao comando da questão. Ou seja, não foi por isso que os marujos estiveram revoltados, de fato, com o governo brasileiro, com a marinha brasileira, com o alto oficialato da marinha brasileira. Então, embora seja uma verdade, isso aqui não atende ao comando. Por isso, essa terceira etapa é importante. É muito importante que vocês relacionem o comando ao texto, porque é só assim que vocês vão ver qual é a opção correta, qual é, de fato, o gabarito. Vamos para a opção C. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão a insurreições milenaristas. Não, em nenhum momento o texto está falando aqui sobre insurreições milenaristas ou ainda o fato de que comandantes da marinha teriam sido rebaixados. A questão aqui, uma vez mais, são os castigos físicos. Letra D. Sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. Não. As classes populares no campo se sublevaram durante a Primeira República, em Canudos, contestado, durante o cangaço, mas nunca contra o alistamento militar obrigatório. E mesmo assim, isso também não está presente no texto. Então essa aqui também não faz sentido. Só sobra pra gente a letra E, que é de fato o gabarito. Vamos confirmar para ver se o nosso método deu certo? Diz a letra E. Manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Como é que eu sei que isso está correto? A partir do termo no texto a chibata. A chibatada, ela é uma herança do período imperial, ou seja, do período em que a escravidão era vigente. Você pegava o escravizado, amarrava no tronco e você castigava ele fisicamente. Então, basicamente, o gabarito aqui é letra E. Mas o mais importante de você saber o gabarito é você entender por que o gabarito é letra E. O gabarito é letra E porque o texto o valida. O texto está claramente dizendo pra gente que a revolta da Chibata foi provocada por castigos físicos. E castigos físicos esses que vinham da escravidão.
outros pontos do texto que você poderia entender que esses castigos físicos vinham da escravidão. Por exemplo, o título, uma saga negra, o fato dos marujos serem em sua ampla maioria negros, o fato de que essa revolta está muito próxima à data da abolição da escravidão. Então são vários elementos que você pode mobilizar do texto para responder a questão e saber qual é o gabarito. Aqui no canal, embora eu dê dicas sobre como fazer essas questões humanas, a gente tenha videoaulas, eu não tenho tempo de fazer uma correção detalhada de todas as provas anteriores do Enem. Por isso, eu vou deixar aqui em cima, no card, na descrição desse link, o canal de um grande amigo meu, que é o professor Felipe Robledo, que está corrigindo no canal dele todas as provas. Ele leva e faz a correção a partir desse método que eu mencionei para vocês. Então vai lá no canal do cara, se inscreve por lá e acompanha a correção de cada questão. Ele tem um vídeo para cada questão. Fazendo isso e tentando seguir sempre essas 3 etapas, você de fato vai ver que a prova de humanas do Enem não é nenhum tipo de mistério, como a galera fala. Muitas vezes uma galera vem reclamar para mim que a prova de humanas do Enem estava impossível. Muito em função do fato de que muitas vezes não se preparou para desenvolver uma habilidade, que é uma habilidade de interpretação. Muitas vezes, no ensino médio, teve professores que pediam aponte 2 elementos da revolta da chibata, aponte 2 elementos da revolta da vacina, mas nunca, de fato, precisou ler um texto sobre a revolta da chibata e identificar nesse texto esses elementos. Galera, é exatamente isso que o Enem vai cobrar de vocês. O Enem vai cobrar de vocês que vocês sejam capazes de interpretar um texto histórico e relacioná-lo com a matéria. Eu arriscaria dizer que a operação da interpretação, a primeira etapa que eu destaquei para vocês, ela é, de fato, a mais importante. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo com as 3 etapas para você acertar todas as questões do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá o seu joinha aí e compartilha com os seus amiguinhos, beleza? Um abração, galera, e até a próxima.